Espero que tenham sido sinceros nossos louvores nessa noite. Quero convidá-los, amados, para que abram suas Bíblias para a carta de Paulo aos Efésios. Estamos chegando já no final dessa belíssima carta. E quando concluirmos essa carta de Paulo aos Efésios, nós iremos começar uma outra carta belíssima no Novo Testamento, um livro, a carta de Paulo aos Romanos, uma carta maravilhosa, muitíssimo doutrinária, que certamente edificará nossas vidas. Mas voltando agora para a carta de Paulo aos Efésios, nós leremos, irmãos, o capítulo 6, nós leremos os versículos de 5 até o 9. Efésios 6, de 5 a 9. Mesmo sentados, vamos ler essa porção da Sagrada Escritura, que diz, em Efésios 6, de 5 até o 9. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Vamos orar, amados. Obrigado pela Tua bendita palavra, Deus, que é uma palavra atemporal, é uma palavra que passa o tempo, as eras, os séculos, gerações, e ela permanece a mesma. Os seus princípios são inalteráveis. Neste momento, Senhor Deus, em que nós iremos expor a Tua Sagrada Escritura, o Teu livro santo, pedimos a Tua direção, Senhor. Como sempre aqui os pregadores dizem, nós somos limitados. Iremos falar do Deus ilimitado. Iremos falar uma porção da Tua palavra que é profundíssima. E é uma fonte que sempre jorra uma alga nova. Por isso, Deus, pedimos a Tua intervenção, a Tua direção, e que essa palavra vá ao encontro de cada pessoa que está nos vendo, nos ouvindo. Os amados aqui presentes neste culto, os amados que nos assistem pelo YouTube, que essa palavra vá ao encontro de cada coração nessa noite. É o que nós pedimos, Pai, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje eu proponho a falar a vocês, nesse texto que eu acabei de ler, quero pedir a vocês que deixem a Bíblia aberta aí nesse texto, e vamos fazer uma exposição dessa palavra. Mas o texto aqui que lemos, ele está falando sobre senhores e servos, ou servos e senhores. O irmão Oés, nosso seminarista, trouxe uma palavra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, onde ele falou da questão da submissão, da sujeição do casamento cristão, do marido e da mulher, desse relacionamento onde o marido, Deus coloca como cabeça, e há, na verdade, uma mútua sujeição, assim como há também uma sujeição nossa ao Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, nosso seminarista Anderson trouxe uma palavra belíssima também, onde ele falou sobre os deveres de pais e dos filhos diante do Senhor. E mostrou a sujeição que os filhos devem ter aos pais e que os filhos estão debaixo de uma autoridade, no caso dos pais. E hoje, amados, coube a nós para falarmos sobre os servos.
e senhores, um relacionamento muito conflituoso entre servos e senhores. Eu dividi esse texto em 3 partes. A primeira parte, dos versículos de 5 e 6, onde ele fala dos servos obedeçam aos seus senhores como a Cristo. Os versículos 7 e 8, ele fala sobre servos sirvam aos seus senhores como a Cristo. E, finalmente, senhores tratem os seus servos como Cristo os trata. 3 divisões aí, tópicas desse texto que acabamos de ler. Servos obedeçam os seus senhores como a Cristo. Servos sirvam aos seus senhores como a Cristo. E senhores tratem os seus servos como Cristo os trata. Em primeiro lugar, amados, servos obedeçam aos seus senhores como a Cristo. A palavra aqui de servo, amados, a palavra grega doulos, significa literalmente escravo. Você precisa lembrar, você que está me ouvindo, você que está nos vendo aqui na igreja, precisamos lembrar de um pequeno detalhe. Nós precisamos ler a Bíblia e colocá-la no seu respectivo contexto histórico e cultural. Nós não podemos tirar um texto da Bíblia, a Bíblia, simplesmente aplicá-lo de modo como se fosse realista para os nossos dias, sem olhar, como diz no inglês, o background. Não sei se o Alberto aí, que entende bem do inglês, né? O pano de fundo que está por trás disso, o pano de fundo cultural. A gente precisa entender isso para compreendermos bem o princípio bíblico nessa noite. Os irmãos de Éfeso compreendiam muito bem qual era a relação de senhores e servos. Pois naquela ocasião, naquele tempo, a escravidão estava ativa. Havia escravidão. Portanto, aqueles irmãos de Éfeso entenderam perfeitamente, muito bem, quando Paulo tratou sobre essa temática de servos e senhores. Já nós, nos nossos dias, não há mais escravatura. E às vezes nós não podemos, como é que eu vou entender isso? Não é? Já que no nosso tempo não tem mais escravos, não tem mais servos. Precisamos lembrar de algumas coisas que eu quero apontar essa noite para vocês, amados, para entendermos melhor como era a escravatura nesse tempo aqui da carta de Paulo aos Efésios. Havia escravos, portanto, que eram remunerados e havia escravos que não eram remunerados. Havia escravos, por exemplo, que estavam endividados e que, por estarem endividados com aquele senhor, eles então se escravizavam o seu serviço por um tempo para pagar aquela dívida. Quando essa dívida era saldada, eles eram então alforriados, eram livres. Mas também havia escravos que eram comprados. Esses escravos comprados, então, tinham que servir ao seu senhor diariamente. Esses senhores os alimentavam e eles tinham que cumprir uma carga horária, às vezes muito pesada. E um assunto, portanto, muito conflituoso naqueles tempos de escravos e senhores. E temos que observar uma coisa também, amados, que nesse tempo a escravatura aqui na cidade de Éfeso era algo muito natural. Portanto, era comum naquele tempo haver escravos. Muito comum, muito natural haver escravos. Mas, se você for à internet, por exemplo, vocês vão observar muitas críticas ferrenhas contra o cristianismo. No seguinte sentido, porque os cristãos, porque o próprio Cristo não foi contra a escravatura. Porque Paulo, aqui no caso, ele orienta como deve ser essa relação conflituosa de servos e senhores, mas ele não critica. Então há uma crítica duríssima e dizendo que o próprio Cristo deveria ir contra, que os apóstolos deveriam ir contra, mas precisamos entender o seguinte, irmãos, nós temos que ser coerentes, como eu acabei de dizer, com o pano de fundo histórico-cultural. Não podemos ser anacrônicos. O que é ser anacrônico? A palavra ana, fora, crônico, tempo. Colocar fora do tempo, não, aquele tempo tinha que ir lá e lutar. Não, era normal. Então deixa eu dar algumas considerações para vocês, explicando por que os cristãos, porque o próprio Cristo não abordou essa temática no seu tempo contra a escravidão. Em primeiro lugar,
os cristãos do Novo Testamento, eu não estou falando do Velho, que existia também escravidão, estou me reportando apenas ao Novo Testamento, vamos dizer, mais próximo do nosso tempo, vamos dizer assim. Então, no Novo Testamento, os cristãos estavam dominados pelo Império Romano. Uma vez que estavam dominados por esse Império Romano, imagine, amados, se esses cristãos, se esses apóstolos, se o próprio Cristo fosse contra a escravidão, ele iria realmente enfrentar uma grande perseguição, uma grandiosa perseguição. E lembrar que o próprio Cristo, quando estava aqui na terra, disse que o meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui para fazer uma revolução social e dizer, liberte os escravos. A missão do Senhor Jesus Cristo jamais fora esta de fazer uma revolução sociocultural. Não era a visão de Cristo. Não é a missão de Cristo, não era a missão de Cristo, e nem também era a missão dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Não era a missão desses apóstolos. A missão desses apóstolos, como a missão do Senhor Jesus Cristo, era promover o reino de Deus aqui na terra. Era falar de um reino invisível, mas poderoso, que os judeus esperavam que esse reino fosse visível. Por isso que os judeus não aceitam Cristo como Messias. Porque eles esperavam que esse reino vinha dos céus, implantado, Cristo no trono, e sentaria aqui na terra, pum, vou governar. Era esse reino visível que os judeus esperavam naquela época e esperam até hoje. Eles não aceitam Cristo como Messias por isso. Então a missão de Cristo não foi essa. Nem também foi a missão dos apóstolos e nem também é a missão da igreja. A missão da igreja aqui na terra, amados, não é promover o bem social comum da sociedade. Eu não estou indo contra igrejas que têm uma visão social muito grande nessa área, mas o que eu tenho observado, irmãos, nos meus longos 36 anos de ministério, é que muitas igrejas, quando entram na área social, acabam fugindo da sua principal missão, que é de falar do reino de Deus. Eu não quero dizer que a igreja não pode fazer, por exemplo, obra social, como, por exemplo, fazer sopão. Pode. Ajudar uma comunidade carente, ela pode. Mas, meus irmãos, essa não é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa não foi a missão do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava aqui na terra e você nunca viu Cristo promovendo a área social. Não sei quando ele pegou para aquela multidão que estava faminta, ele multiplicou os pães, ele disse, olha, eu tenho um pão que se vocês comerem é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Uma igreja não pode fazer uma área social como um fim em si mesmo, é um perigo muito grande. A nossa igreja no passado aqui, nós dávamos sopa, né, irmãos? Estão lembrados? E sempre eu atestava para esse detalhe, irmãos, cuidado, porque a sopa que nós estamos querendo dar para essas pessoas é uma sopa perecível. Nós temos que dar um alimento espiritual, que é imperecível. Nós não podemos perder isso de foco nunca, meus irmãos. Nunca perder isso de foco. Nós temos aí os nossos governos, que se fazem ou não, mas eles são pagos para isso. Pagamos impostos para isso. Não é isso? Tem o LOAS, por exemplo, que é uma lei que abençoa os aleijados. É uma lei que abençoa as pessoas deficientes, não é? Esses deficientes ainda andam por aí pedindo esmola, mas na verdade é errado, que a grande maioria deles já recebem dinheiro, não é? Mas querem mais e andam nos sinais pedindo cada vez mais, e já recebem. Isso foi denunciado, eles pedem isso. Então nossa missão não é essa, meus irmãos. Não era dos apóstolos. Imagine você se os apóstolos começassem a pregar contra a escravatura, pegar então a abolição da escravatura. Esses apóstolos seriam perseguidos e eles certamente que perderiam o propósito principal deles, que era de anunciar o Evangelho de Cristo. Eu até acredito que o Evangelho não chegaria aonde chegou se esses apóstolos e o próprio Cristo não focasse realmente na principal missão dele aqui na terra. Qual é a missão da igreja? Mateus capítulo 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão da igreja, é fazer discípulos. Não é encher a barriga de alguém que está com fome, não é essa a missão. Embora podemos fazer isso. Embora aqui na igreja nós façamos isso através da cesta social, não é, irmãos?
Aqui na igreja tem uma cesta que o irmão Rosivan está na frente, e assim fazemos. Mas a principal missão dessa cesta é abençoar prioritariamente a igreja de Cristo. Porque lá em Gálatas capítulo 6 fala isso. Primeiramente os da fé e depois os de fora. Então não é errado. O Paulo diz o seguinte, irmãos, 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a missão de Cristo, salvar os pecadores. Não foi de curar doentes. Como a igreja por aí tem tanto falado sobre isso. Vai ter cura, irmãos. A cura principal que Cristo veio fazer foi a cura da alma, que leva o homem para o inferno. Não é a cura física, que você pode ser curado de uma enfermidade e pegar outra e morrer por essa enfermidade. Essa não é a missão de Cristo, não é de curar as pessoas. Embora ele fez isso, mas não é a principal missão. Em Lucas 19:10 diz assim, Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não veio alimentar o perdido, não veio alimentar a multidão faminta. Não foi isso. Veio buscar o perdido. E essa é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque os apóstolos não foram contra a escravatura, diretamente, mas foram contra indiretamente. Eles passaram a pregar o Evangelho de Deus, que transforma o homem, que muda o coração do homem. E fazendo isso, a escravatura foi abolida. Eles não foram taxativamente contra, mostraram as caras, mas eles pegaram o Evangelho de Deus poderoso, que você e eu cremos, que é o poder de Deus, para salvar e libertar o homem, e consequentemente, irmãos, a escravatura foi atingida através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também, se você for à internet, você vai ver comumente a seguinte crítica. Uma crítica agora contra Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, a pronúncia não sei se está certa, Alberto, mas ele teve escravos. Aí o pessoal diz, está vendo aí o reformador Jonathan Edwards, teve escravo, né? Mas vamos ver, você já estudou sobre Jonathan Edwards? Já viu a vida dele? Ele foi uma pessoa muito rica, veio de uma família riquíssima e que tinha escravos. Volto a dizer, era algo natural naquela época também de Jonathan Edwards ter escravos. Mas se você estudar sobre a vida de Jonathan Edwards, ele tratava bem os seus escravos, ele remunerava os seus escravos. E depois, ele foi um dos principais abolicionistas, ele acabou também com a escravidão. Com o tempo, depois ele começou a pregar contra a escravidão. Então, aí o pessoal começa a criticar, está vendo aí, vocês reformados, olha aí, Jonathan Edwards. Meu amigo, olha o contexto, vai estudar sobre esse homem. Vê depois que ele começou a lutar contra. Foi um dos principais abolicionistas. Mas, amados, não quero entrar nesse campo aí, mas quero com vocês tirar alguns princípios desse relacionamento conflituoso de escravos e senhores. Com certeza que não temos mais hoje, né, irmãos, escravos, né? Embora tenha alguns serviços por aí que são análogos à escravidão, mas, na verdade, não há mais escravos nos nossos dias. Mas eu quero essa mesma ideia, trazer a ideia, o princípio de relacionamento entre patrão e empregado. Que também, amados, é uma relação por demais conflituosa, não é verdade? Esse relacionamento de patrão, empregado e patrão é muito conflituosa. Então eu queria nessa noite com vocês, tirar alguns princípios, aplicando nos nossos dias, alguns princípios da palavra em relação a patrão e empregado. Se for estudar, por exemplo, aqui no Brasil, quando foi feita a abolição, foi a Lei Áurea, dia 13 de maio de 1878, portanto 300 anos, então não tem mais. Mas em relação agora a nós, que vivemos nos nossos dias, o século 21, que temos então os patrões e empregados. Quero que você leia comigo de novo, Efésios 6 e 5, diz assim, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você pode substituir os escravos e botar assim, trabalhadores, obedeçam aos seus patrões terrenos,
com respeito, com sinceridade, de coração, como a Cristo. E você não está errando, não estou forçando o texto, estou adaptando para a nossa realidade. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, que está me ouvindo pelo YouTube, irmãos que estão presentes. Veja que ele fala aqui que nós temos que obedecer esses senhores, os nossos chefes, com sinceridade, com temor, com respeito. Agora ele fala aí um comparativo como. No finalzinho ele diz, como a Cristo. Então veja, colocando no nosso contexto de hoje. Você e eu temos que obedecer os nossos patrões, assim como obedecemos a Cristo. Eu queria parar um pouquinho com vocês nesse comparativo como a Cristo. Esse comparativo como a Cristo nos leva à ideia de que você e eu já estamos obedecendo a Cristo. O texto já dá a prerrogativa de que você e eu já estamos obedecendo a Cristo, por isso que ele diz como a Cristo. Portanto, volto para o texto. Eu devo obedecer ao meu patrão como eu obedeço a Cristo. Vamos parar um pouquinho e pensa agora. Eu quero que você pense em você, como empregado ou como patrão. Mas aqui no caso como empregado, no contexto. Você está obedecendo a Cristo? Você está realmente obedecendo a Cristo? Ele é realmente o teu Senhor? Porque vamos pensar, irmãos, se isso não é uma verdade, então esse comparativo não existe. Se eu não estou realmente aqui na terra, realmente servindo a Cristo como meu Senhor, então esse comparativo não existe na minha vida. Não tem comparativo. O que é uma vida em que Cristo é o nosso Senhor? O que é uma vida debaixo do senhorio de Cristo? O que é uma vida debaixo do senhorio de Cristo? Pense um pouquinho comigo. Jean Carlos Ortiz escreveu um livro chamado O Discípulo. E nesse livro ele faz uma comparação, já falei aqui no passado, mas vou rapidamente falar de novo para os irmãos. Alguém chegou no gabinete do pastor e disse: pastor, eu quero realmente ter a Cristo como Senhor da minha vida. Aí o pastor disse: você quer mesmo? Eu quero, pastor. Eu quero realmente ter Ele como Senhor, o dono da minha vida. Ele disse: está certo. Aí o pastor disse: olha, para fazer o seguinte, vamos fazer um comparativo. Eu vou me colocar agora como Cristo e você vai continuar sendo servo. Então eu como Cristo, eu vou dizer para você o seguinte: eu sou Cristo e você quer me seguir como teu Senhor? Quero. Então você vai me dar tudo que você tem. Tudo, pastor? É. O que você tem? Eu tenho uma casa de praia, então a casa de praia agora é minha, me dá para pagar a casa de praia. Mas a casa de praia agora vai ser minha. Ainda bem que eu tenho uma outra casa. Essa outra casa? Então agora essa casa vai ser minha também, me dá para cá essa casa. Então, mas o que? Eu tenho um carro, esse carro agora não é mais seu, esse carro agora vai ser meu, me dá para cá esse carro. Mas eu tenho uma bicicleta, venha para cá, a bicicleta agora também é minha. E chegou um momento que o rapaz disse assim: eu não tenho mais nada, só tenho a mim, então me dê a sua vida agora. Pronto, agora eu sou o dono de tudo que você tem e de sua vida. Agora eu sou o seu Senhor. Agora veja bem, toma a sua casa, que não é sua, é minha, administre essa casa de praia, a outra casa, o seu carro, que não é seu, é meu. O seu salário que você recebe também, lembre-se que não é seu, nem é meu, é de quem? Então você vá e administre, irmãos, isso aí é que realmente ter Cristo como Senhor. Eu pergunto, se Cristo realmente é o Senhor da tua vida, quanto tempo você dedica a Ele na semana? Quanto tempo? Quanto tempo você medita nessa palavra? Quanto tempo? Quanto tempo você ora? Quanto tempo? Quanto tempo você realmente vive conectado com Cristo mentalmente? E não com o celular? Quanto tempo?
Irmãos, isso é muito sério. Porque se Ele é o nosso Senhor, de fato e de verdade, Ele é dono de tudo que nós temos. Inclusive do nosso pensamento. Se o nosso pensamento está indo contra o que o nosso Senhor, que é Deus, tem, então nós estamos errados e temos que pedir perdão. Agora há pouco nós cantamos o último louvor, estão lembrados? Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim, por Ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Foi isso? O que é isso, meu irmão? O que é isso, minha irmã? Quando você cantou nessa noite para Cristo, você disse assim para Ele: Senhor, tudo é tudo. Se há algo na tua vida que Ele não é o Senhor, então Ele não é o teu Senhor. Ou Ele é o dono de tudo, ou não é o dono de nada. Então esse comparativo aqui é muito forte, a gente passa despercebido, como a Cristo. Ora, se Ele é o meu Senhor verdadeiramente, se eu penso nele, se eu medito na sua palavra, se eu estou em oração, então, consequentemente, eu vou obedecer ao meu patrão, como eu obedeço a Cristo. Irmãos, imagine como seria se nós, os servos de Deus, fôssemos assim no nosso trabalho. Já pensou? Já pensaram nisso? Eu não chegaria atrasado, eu não enrolaria no meu trabalho, eu não pegaria o celular ali para ficar perdendo tempo no celular, comendo o tempo que o patrão está me pagando. Eu estou ali enrolando, eu estou roubando o tempo meu. Eu fui pago para trabalhar para o meu patrão. Eu estou no celular vendo YouTube, eu estou no Netflix, eu estou no Instagram, eu estou passando mensagem. Isso é desonestidade, meus irmãos. Quanto tempo você devota a Cristo na semana? Irmãos, olha, deixa eu dizer a vocês uma coisa que está engasgada aqui na minha garganta. Eu tenho que falar isso para vocês nessa noite. Eu fico pensando, meus irmãos, terça-feira aqui nós temos o futebol, não é isso? É ou não é? Compare os irmãos que vêm para o futsal aqui. Eu não sou contra futsal, eu gosto. Eu não jogo mais porque eu estou com problema no joelho, mas senão eu estaria também jogando bola aí. Mas vejam só, vejam a disparidade. Terça-feira à noite aqui na igreja tem o futsal. E na quarta tem o que, irmãos? Por que no futsal vem um montão de gente e por que na quarta-feira não vem? O que está acontecendo, meus irmãos? O que é isso, meus irmãos? Vamos ser realistas. Vamos parar, irmão, desculpa de ser hipócritas. É verdade isso. Vamos parar com isso. Porque Deus som do coração, Ele está vendo que você não está sendo servo dEle. Está dizendo, mas na prática não está sendo. Eu fico pensando, sinceramente, meu Deus, por que na terça-feira tem um cara jogando bola? Vai, joga, pá. Muito bom isso. E por que na quarta-feira aqui você não vem? É impressionante, sabe o que, irmãos, que eu vejo? Até aqui na igreja, vou ser sincero. Os irmãos vão malhar na quarta-feira. Antes não malhavam, mas no culto à noite agora estão malhando. Mas não vem para o culto malhar na oração aqui, ficar de joelho malhando na oração. Não vem. Mas para malhar tem tempo. Quer ver uma outra coisa, irmãos? Eu não tenho tempo para ir na quarta-feira. Aí, em vez de uma faculdade, vai para a faculdade na quarta-feira à noite. Mas para o culto de oração não tinha tempo para vir. Irmãos, vocês acham que Deus não está vendo isso, irmãos? Você consegue enganar Deus? Pare com isso, pelo amor de Deus. Pare. O que você faz, por exemplo, no dia do Senhor, que é domingo? O domingo é o dia do Senhor, não é teu não, meu irmão, é o dia do Senhor, não é meu, é o dia do Senhor. E esse dia você tem que se consagrar a Deus mesmo. O que você faz, por exemplo, domingo de manhã? Você não está aqui na escola bíblica, o que você faz? Vai ver o quê? Globo Rural? Vai ver o quê domingo de manhã? Vai ver o quê? Vai ver um Instagram, sei lá, vai ver alguma coisa? Vai ver corrida? Vai ver o quê, meu irmão? Esse dia não pertence a você, não, é o dia do Senhor. Deus deu você trabalhar a semana toda, Ele está vendo a sua vida. Eu pergunto, isso é servir a Deus? Se é, meu irmão, para mim isso aí está fora da Bíblia. Alguma coisa está errada. Então você não pode dizer aqui como ao Senhor, como a Cristo.
Porque você não está servindo o Senhor dos Senhores como deve servir, então esse comparativo não se aplica à sua vida. É o que está na Bíblia, meus irmãos. É o que está na palavra. Até quando você vai querer enganar Cristo? Nunca vai enganar Cristo. Mas eu pergunto, até quando você vai enganar a si mesmo? Até quando? Meus irmãos, precisamos realmente analisar se realmente Ele é o nosso Senhor. E parar de brincar com Cristo. Ele fala aqui que você tem e eu que obedecemos a Cristo. Ele fala lá, servir ao Senhor com sinceridade de coração. Essa palavra no grego lá significa simplicidade, franqueza. Mas é impressionante que eu estava vendo essa semana, estudando essa palavra, sinceridade, que também dá um sentido de alguém que põe uma cera, alguém que não é honesto. Mas aqui no contexto, essa palavra significa uno, literalmente, uno. Ou seja, o texto está dizendo para nós que você e eu, nós temos que ter uma vida una. Não entendi, pastor. Vejam só, irmãos. Na vida cristã, a vida cristã é toda a vida cristã. Você não pode dicotomizar, ou tricotomizar, ou seja o que for, a vida cristã. Por exemplo, o meu trabalho aqui, eu não sou cristão. Na faculdade eu chamo palavrão. Aqui eu vou para festinha, eu vou para show, mas a minha vida cristã é toda compartimentada, toda dividida. Isso não é vida cristã, meu irmão. Isso não é vida cristã. Ele fala aqui que eu temos que ser uno, uma única pessoa. Na igreja, na casa, no trabalho, temos que ser cristãos. Servo de Cristo. E não maquiarmos o cristianismo. No meu trabalho eu posso fazer aqui um cambalacho, porque no meu trabalho, não pode fazer não, irmão. Eu posso chamar palavrão no meu trabalho que não estou na igreja. Não pode não, meu irmão. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Uno. Em segundo lugar, versículos 7 e 8. Servos, servi aos seus senhores, de novo a comparação, como a Cristo. Observar essa comparação aí de novo. Então, voltando para cá. O texto está dizendo para você e para mim nessa noite o seguinte, que você e eu, nós temos que servir os nossos patrões, assim como nós servimos a Cristo. Para um pouquinho e pense, eu pergunto a você nessa noite, você está servindo a Cristo? Porque o verbo servir aqui significa literalmente servir mesmo, trabalhar. Eu pergunto, você tem trabalhado em prol do reino de Deus? O que você tem feito para o reino de Deus aqui na terra? O que você tem feito? Ou você vem domingo após domingo, senta essa cadeira plástica aí, esquenta a cadeira, fica aí. Se quando demorar muito, essa cadeira pode esquentar e você cair no chão, derreter. Que não faz nada. E acha que a vida cristã é só isso. Não é não. O mesmo comparativo com a Cristo se refere também ao seu patrão. Ou seja, se aqui na igreja você não está servindo ao Senhor, esse comparativo também não se aplica a você, meu irmão. Se aqui na igreja você acha que você vem para cá somente aos domingos, não faz mais nada, e acha que só dar dízimo é o suficiente, não. É uma pequena parte. Amados, não se esqueçam que o próprio Senhor Jesus Cristo veio para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, um trabalho de servo. Você e eu estamos aqui, é para servirmos. Eu estava agora em São Paulo e um pastor disse uma frase que eu fiquei na minha cabeça, martelando até hoje. Ele diz assim, o ministério, ele drena a gente. E é isso mesmo, irmãos, o ministério é como se tivesse uma coisa aqui na minha veia e o sangue saindo, drenando, drenando, drenando. E a gente vai se acabando. A gente vai envelhecendo. Mas, meus irmãos, isso é prazeroso, sabia? Porque a vida também nos drena. O mundo está aí e também drena essas pessoas do mundo. Passam a noite acordadas, bebendo, fumando nas drogas, estão drenando as suas vidas para o diabo. Mas nós estamos servindo a Deus. A vida vai passando, não é?
Quando eu assumi o ministério, eu tinha 22 anos de idade, eu estou com 60 anos agora. E quanto já foi drenado da minha vida. Mas eu não me arrependo. É prazeroso. Porque eu estou sendo drenado para a glória de Deus. E você e eu temos que ser drenados para a glória de Deus também. Servir. Servir ao seu patrão. Se você só serve ao patrão e não serve ao Senhor, algo está errado. Alguma coisa está errada. E precisa ser consertada, com certeza. Amados, nós, Igreja Batista Reformada, estamos aqui na terra, é para servirmos a Deus. Porque você está vivo, porque eu estou vivo, é porque Deus quer usar você, para a sua glória, para a sua honra. É por isso que você está vivo. Porque, meus irmãos, se não fosse assim, se não fosse isso, à luz da Bíblia, ao você se converter, e eu também, Deus não mataria e levaria logo para o céu. Não é verdade? Mataria, pô, morreu, converteu, morreu, pá, pô, céu, acabou. Mas por que você está aqui? Porque você está vivo, porque Deus livrou você da morte, porque você tem uma razão para isso. Para a sua glória, para servir a Ele. Do contrário, meus irmãos, a nossa vida aqui na terra realmente não tem nenhum sentido, se não for para servir. E como diz aquela velha frase, quem não serve para servir, não serve para viver. Então você e eu servimos, estamos aqui para servir ao Senhor. Então pare de enrolar o seu chefe, pare de querer enrolar o Senhor. O seu chefe, você está lá, chega na hora, trabalha, aqui na igreja chega atrasado. Por que isso? Aqui na igreja, quando assume um trabalho, faz de modo irresponsável. No seu trabalho você faz com esmero, com dedicação. Por quê, hein? É porque aqui não é pago, é isso? E lá você pode ser demitido, é por isso que você então faz o que faz. Irmãos, qual é a motivação nossa de servir a Deus? Onde está a nossa motivação? Ele fala aqui que os empregados, aqui no contexto nosso, nós temos que trabalhar com prazer, dando um bom testemunho no nosso trabalho, não roubando no trabalho. Eu tenho um amigo empresário que empregou alguns crentes no trabalho dele. Ele tinha uma empresa, empregou alguns crentes. E de repente começou a desaparecer dinheiro, começou a desaparecer algumas coisas na loja de conveniência. E ele resolveu botar secretamente uma câmera escondida. Irmãos, quem foi que ele pegou roubando, meus irmãos? O irmão da igreja, roubando ele. Ele chamou no gabinete dele. Mas rapaz, está desaparecendo as coisas aqui na loja. O que está acontecendo? Eu não, que é isso? Não sou. Então bora ver aqui, eu tenho aqui gravado o ladrão. Bora ver o ladrão, bora. Mostrou ele. Ai, me perdoa. Irmão em Cristo. Roubando. Dando mau testemunho. Amados, eu tenho ouvido com tristeza o mau testemunho de muitos crentes, que são até piores do que crentes nos seus trabalhos. Fico triste com isso, é sério mesmo. Imagine Deus que olha assim, meu filho, minha filha, você está nesse trabalho que eu dei para você, dê um bom testemunho. Chega atrasado, é irresponsável. E tem mais, viu? Ainda quer aumento de salário. Eu quero, Senhor, me abençoa o meu salário, eu quero aumento. Pede aumento. E eu pergunto, você está sendo fiel no seu dízimo de oferta? Não está sendo fiel, mas quer aumento de salário. Que incoerência, meus irmãos. Que incoerência. A nossa confissão de fé batista, de 1689, diz no Catecismo Puritano o seguinte. Pergunta, qual é o fim principal do homem? Qual é, meus irmãos, o fim principal do homem? Nosso catecismo. Qual é?
Olha, a escola bíblica tem falado muito nisso, o R tem falado lá na classe das crianças. Glorificar a Deus e deleitar-se nele sempre. Esse é o fim principal da igreja aqui na terra, meus irmãos. Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então o seu patrão, quando olha para você, ele tem que glorificar a Deus através da sua vida e dizer assim: esse é um bom funcionário. Esse eu vou dar aumento para ele de salário porque ele é um bom funcionário, é exemplar. Ele cumpre as tarefas colocadas nas suas mãos. Ele é um bom funcionário. Eu queria, sinceramente, se pudesse, ir nas empresas de cada um de vocês e ouvir o que os seus patrões têm a dizer para mim de vocês. Eu gostaria de ter esse privilégio, eu gostaria. Acho que ficaria muito triste, eu acho que em outros eu ficaria alegre, mas eu gostaria de ter isso. Aí pensar uma coisa, irmãos, Deus não precisa estar lá, Ele já está vendo a sua vida. Ele está vendo que você não o tem glorificado no seu trabalho. O emprego que Ele deu a você. Ah, mas eu estudei, eu passei no concurso público. Mas quem foi que deu a você sabedoria? Foi Deus. Quem deu a você saúde? Foi Deus. Então você está lá porque Deus o quis. Glorifique a Deus no seu trabalho. O texto nos diz assim, que você tem que trabalhar no seu trabalho, não servindo à vista. O texto diz assim, isso literalmente significa o seguinte: sirva, é um serviço de olho, não sirva o seu patrão só porque ele está presente, olhando para você, mas na ausência, seja fiel na ausência. Amados, pessoalmente, já tive chance e mais chance de ser desonesto no meu trabalho. Tive inúmeras chances, inúmeras. Sabe por que eu não faço? Porque eu quero glorificar a Deus no meu trabalho. Eu quero glorificar a Deus no meu trabalho. Do mesmo jeito nós também, amados. Não servindo apenas quando somos nos olhos dos nossos patrões, fazendo ali, obedecendo, quando ele dá as costas, começa a enrolar. Isso é desonestidade. E Deus está vendo tudo isso. E fica realmente triste. Deus irá abençoar você, está no versículo 8. Se você for um bom funcionário, dar um bom exemplo, glorificar o Senhor, Deus promete que Ele vai abençoar você no seu trabalho. Com aumento salarial, não sei, vai abençoar a você. Dando saúde para continuar nesse trabalho, não sendo demitido, né? É bênção de Deus isso. E a vontade de Deus é essa. Tá no texto dizendo, a vontade de Deus é que você e eu sejamos ótimos, excelentes funcionários. Há empresas por aí que adotam aquela frase, né? Funcionário do mês, já viram isso aí? Aí põe a foto do funcionário lá, e o cara naquele mês se destacou, às vezes é uma moça, às vezes é um rapaz, está ali a foto, né? Funcionário do mês. Eu queria desafiar você, se a sua empresa tem essa filosofia, lute para estar sempre ali sendo o funcionário do mês na sua empresa. Que você está ali na sua empresa é para glorificar o Senhor. Não esqueça disso. Finalmente, o versículo 9, ele pede que os senhores tratem os seus servos como Cristo os trata, da mesma forma, com respeito, não sendo ameaçadores. Tem que realmente ser patrões de Deus. Eu quero salientar a vocês que Paulo escrevera para crentes, servos crentes, senhores crentes. Ele não escreveu, por exemplo, para o seu patrão que é descrente. Mas o comportamento aqui exigido é de uma pessoa crente, seja ela patrão, seja ela um servo. É esse comportamento que Deus espera que nós façamos. Porque as leis romanas que estavam nessa época aqui em voga, no tempo de Éfeso, ela jamais dava direito algum para o escravo. O escravo sempre perdia. O escravo nunca tinha direito algum. Mas sabe, meus irmãos, o cristianismo levantou e deu direito aos escravos. Na lei de Cristo, que é o supremo juiz, ele vai tratar igualitariamente servo e senhor.
Ele vai julgar igualmente, porque o texto fala, diz assim, ó, o texto lá dizendo assim, ó, que Deus nos julgará como iguais, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai julgar servos, Ele vai julgar senhores, Ele vai julgar empregadores, Ele vai julgar empregados. Porque todos nós, quer patrão, quer empregado, nós estamos debaixo do senhorio de Jesus. E vou dizer mais, embora que eu falei agora há pouco, que Deus não escrevera para o seu patrão, mas escreveu para você. E você, como um representante de Deus na sua empresa, como sendo aquele luz na sua empresa, você vai glorificar a Deus aí, através de sua vida. Para que o seu patrão olhe para você e diga assim, esse funcionário é diferente. Esse funcionário faz diferença. O que tem na vida dele que faz diferente dos outros? Deus. E assim você vai glorificar o Senhor. Portanto, concluindo, eu quero dizer a você algumas coisas aqui. Seja um servo sincero a Cristo. Submeta-se ao senhorio de Cristo completamente, sem reservas. Não divida a sua vida em faixas, não é? Ou como alguns dizem aí, como fatia de pizza. Aqui Deus não entra, aqui Deus entra, aqui não entra, aqui entra. Não, a nossa vida é uma só. Seja no trabalho, na igreja, no lar, é uma só. E temos que glorificar a Deus em nossas vidas. Procure servir a Deus na sua igreja. Para esse comparativo ser uma realidade na sua vida. Assim como você serve a Cristo, você serve ao seu patrão. Assim como você realmente obedece a Cristo, você vai obedecer ao seu patrão, para que esse comparativo seja uma realidade em nossas vidas. Se você for um empregador, trate seus funcionários com humanidade, com amor, porque dessa forma você vai estar glorificando a Deus como patrão. Pois Deus julgará todos nós por nossos atos. Sejamos nós empregados, patrões, Ele é o Senhor de todos. Portanto, Ele é a honra e a glória. Amém, amados? Baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Ó Santo Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra bendita. Essa palavra, Deus, que embora foi escrita lá em Éfeso, e aqui no contexto lá foi de servos e senhores, mas nossos dias, Senhor, são os empregadores e empregados. O princípio continua o mesmo, Senhor. O princípio é o mesmo. Nós temos que obedecer a Cristo como nosso Senhor. E dessa forma também iremos obedecer os nossos patrões. Nós iremos servir a Cristo, o nosso Senhor, e assim também serviremos os nossos patrões. Obrigado, porque o Senhor, Deus, é justo. E o Senhor julgará patrões, empregados com justiça, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós te agradecemos por essa palavra nessa noite. E nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.